retomando certas questões que você já havia falado, especialmente sobre certas tensões entre Estado e classe trabalhadora, é, indo agora para uma pergunta relacionada do ponto de vista de tarefas que serão assumidas, né? Que devem ser assumidas, né? Qual que seria a posição, a tarefa da classe trabalhadora com relação ao Estado no interior de um processo de transição socialista? E mais, teria existido em Marx uma noção de Estado proletariado, Estado proletário, que você tenha a tomada do controle do Estado por parte da classe trabalhadora organizada? Bom, essa das questões, posso dizer, acho que das polêmicas mais abrangentes do marxismo, etc., essa talvez é a maior. Muito mais do que, sei lá, discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo para Marx. O que é? A questão sobre o Estado é um jabuti histórico. Veja, na minha concepção, muito da minha leitura de Marx, Mesaros, sobre esse ponto, muito menos de Lukács, porque Lukács tem uma questão muito particular com a União Soviética, etc., que, enfim, só para abordar isso é meia vida. Mas pegando a posição de Marx, o Chazin também, né, me apoiando muito no Chazin, na leitura que o Chazin faz, mas principalmente no geral, porque o Chazin diria que é um Lukáciano, né, também foi um estudioso de Lukács, mas o Chazin tem foto sentado com Mesaros, né? Imagino que eles discutiram essas questões, porque quando você vai ler alguns textos do Chazin, você vê ideias que são muito próximas do que o Mesaros discute em alguns textos, né? O Mesaros também, quando discute algumas questões sobre revolução política e política, ele também ele não vai tomar algo que vai aparecer, inclusive tava vi um texto do Henrique Leão e do Wesley Souza sobre o Chazin, que é isso, né? A crítica da politicidade, etc., como uma das críticas ontológicas fundamentais do Marx. Por exemplo, Mesaros toca nesse assunto sobre o Marx de juventude, mas ele não vai ter, talvez, colocar o peso que o Chazin coloca, ainda que a tese dele sobre a política seja a mesma. Então, eu estou partindo mais ou menos do que esses caras estão pensando, né? E principalmente do que o Marx colocou. Não vou entrar na discussão do Chazin, que é a última pergunta. Fiquem tranquilos. Mas quanto ao Estado proletário, veja, do que eu estava discutindo, eu penso que dá para mais ou menos tirar a conclusão de que, de tudo que eu falei do Estado, como uma organização social fundada numa forma antagônica de divisão social do trabalho, na verdade, divisão social do trabalho por Marx é antagonismo de classe, necessariamente. Divisão social do trabalho funda classes sociais antagônicas, né? A gente pode discutir divisão do trabalho enquanto divisão de funções, etc. Aqui não entra como divisão social do trabalho, quando eu estou dizendo, né? Para ficar mais simples, é a divisão hierárquica do trabalho. Veja, isso funda classes sociais que funda necessariamente uma representação política para dar vazão à classe social dominante, né? Há uma forma de legitimação, inclusive, da classe social dominante, porque senão essas duas classes poderiam se destruir, né? E como a função é chamada, né? Uma função social é chamada, né? Uma necessidade social dá origem a um complexo social, digamos assim, que vai se organizar no Estado, né? Nesse tipo de organização política e jurídica, na forma do Estado. Não faz sentido uma compreensão em que exista um Estado operário, um Estado proletário, porque o Estado é, desde o princípio, uma organização de classe, fundado numa divisão social de classe. E aí, se você está atacando
especificamente essa divisão social do trabalho, que funda as classes sociais, né, e você está visualizando uma forma de produção social que supere as duas classes sociais, é importante dizer, né? A Revolução Socialista não supera apenas a burguesia, supera a classe trabalhadora enquanto classe trabalhadora. Porque o trabalho deixa de ser a única determinação e a principal determinação pela qual os indivíduos são constituídos socialmente, enquanto força de trabalho abstrato. Então você não tem mais classe trabalhadora quando todos os indivíduos estão engajados na produção, além de outras coisas. A produção é mais um aspecto da vida da pessoa, não o aspecto determinado pela classe a qual elas pertencem na divisão estrutural do trabalho, hierárquica e estrutural do trabalho. Então, essa manutenção necessita das formas sociais pelas quais o Estado é constituído e também as funções sociais, digamos assim, que o Estado vem cumprir nessa reprodução social a partir dessa divisão social do trabalho antagônica, que produz classes sociais antagônicas. Já que o Estado também serve como uma mediação garantidora da dominação de uma classe sobre a outra. Então, a constituição mesma do Estado é posta nessa função no interior dessa hierarquia, dessa constituição hierárquica das classes sociais. Então, não tem como ele cumprir uma função que não seja reforçar a hierarquia socialmente existente, porque ele foi constituído para tal. A sua constituição é isso. A sua função social é essa. Mesmo quando ele tenta assumir, e a União Soviética é um grande exemplo histórico disso, funções mais amplas, isso só foi acontecer, ou seja, ele só tentou desenvolver mediações específicas para manutenção dessa relação base entre capital e trabalho, né? Nessa forma pós-capitalista do capital, né? A forma mutante, como Mesaros chama, por exemplo. Então, essas funções são todas do ponto de vista da garantia dessa dominação do trabalho pelo capital. Então, as suas funções são produtos, digamos assim, que se reforçam. A produção reforça o Estado e o Estado reforça essa forma hierárquica de produção. Bom, falar então no Estado proletário é uma loucura. Né? O Estado operário é uma maluquice, porque, veja, quando Marx está falando de ditadura do proletariado, por que ele não está falando da ditadura do Estado proletário? Ditadura do Estado operário. O Marx é um cara rigoroso com as categorias e com o que ele está descrevendo, com o que ele está. Mesmo nos textos que os caras consideram políticos, tipo a Guerra Civil na França, não tem. As qualificações do Marx são muito precisas do que ele está entendendo pelaquela categoria que ele está colocando. Então, quando ele está falando da ditadura do proletariado, ele poderia estar falando da ditadura do Estado proletário, ditadura do Estado operário. Não é isso que ele está falando. Né? Ele está falando, sim, de uma fase histórica em que as determinações de uma classe estão voltadas a suprimir, né, uma classe social que não pode estar no comando da sociedade enquanto classe. Isso é importante dizer. O proletário não pode reforçar uma divisão estrutural do trabalho, porque se reforçar significa que uma parte da sociedade já se alienou da outra. Então não é isso que significa, não é a dominação de classe que se coloca. Se coloca uma defesa dos interesses da socialização do trabalho a partir da organização dessa classe nessa socialização do trabalho e posta como uma ditadura porque são os seus interesses históricos que estão se colocando e se colocando, inclusive, violentamente contra os interesses da outra classe social. E da manutenção dessa hierarquia que a outra classe social está tentando manter. Por isso que é ditadura do proletariado, porque o proletariado está impondo os seus interesses históricos à classe que é a sua classe antagônica. Assim como o Lenin fala, quando o Lenin está pensando que a democracia burguesa é uma ditadura, é nesse sentido que a reprodução social sob a sociabilidade capitalista é a imposição contínua dos interesses de classe da burguesia e dos interesses do capital, portanto, à classe trabalhadora. Sem meias palavras, é a imposição contínua. Pode ser por imposição
ideologicamente motivada, produção da ideologia da coesão, várias formas de, vou dizer capitulação, mas de produzir um tipo de capitulação específica da classe trabalhadora e acomodação da classe trabalhadora, mas tudo isso para manter a imposição desses interesses. Quando o Marx está falando da ditadura, ele está falando a mesma coisa. Está falando, veja, é uma ditadura porque os interesses de classe, dessa classe, de, inclusive acabar com as classes sociais, está se impondo. É evidente que entre em colocar esses interesses históricos em presença, né, na luta, e realizá-los, suprimindo as classes sociais, inclusive suprimindo as condições que tornam a burguesia portadora dos interesses sociais que ela porta, é outra coisa, né? É um salto, digamos assim. Mas veja, o que é a ditadura do proletariado é justamente a aniquilação, e a aniquilação que não é destruição física do burguês. Se pode fazer uma transição socialista sem a morte de nenhum burguês, eu duvido muito, mas a questão é, o processo, a violência não é o fundamento dessa ditadura, por exemplo. Eu estou pegando a ditadura aqui porque muito se fala de que como se o Estado operário fosse a ditadura do proletariado. Então, precisasse de uma estrutura estatal para fazer a ditadura do proletariado. Não, o Marx nunca pensou nisso. O Marx está pensando em, veja, o proletariado ataca aquelas mediações, aquelas formas sociais que produzem os interesses da burguesia enquanto tal. Porque ao atacar o capital, se como eu estou dizendo antes, e se o Marx pensa o capital e a divisão social do trabalho como uma instituição que produz até os interesses de classe das classes sociais, que produz a subjetividade das classes sociais e seus interesses sociais, que estão fundados na dimensão objetiva dessa divisão social do trabalho, e não o contrário, né? Não é o interesse de classe do burguês que funda ele enquanto burguês, enquanto sua posição na divisão social do trabalho. Eu estou dizendo que a ditadura do proletariado para Marx é a condição pela qual se destroem aquelas mediações da propriedade privada e da dominação do capital do sobre o trabalho, pelas quais os interesses do burguês são legítimos ou são existentes, podem ser existentes. Porque se você destrói as condições pelas quais o capital pode ser capital, pode se reproduzir, ou seja, a alienação objetiva das condições de trabalho, se elas voltam para o trabalho, se o trabalho começa a reger, né, o trabalho dos produtores associados, né, começa a reger as condições objetivas de produção, essas condições que antes eram alienadas perdem também a necessidade da sua personificação, ou seja, perdem a necessidade da classe que as encarna na sociedade civil, né, na sociedade como um todo. Então, o interesse histórico da burguesia vai desaparecendo como classe. A ditadura do proletário é esse processo. E aí você pode perguntar, tá, mas e o que acontece com a segurança pública? E as funções que o Estado cumpre? Bom, o que o Marx tem em mente? Essas funções, e eu acho que o texto na Guerra Civil na França é muito eloquente a esse respeito. As funções sociais que o Estado cumpre e que vão ser funções sociais, digamos assim, herdadas, né, e que numa forma social de transição, e também no comunismo, talvez, funções específicas que foram alienadas no Estado, que viraram funções sociais do Estado, e que em algum momento histórico são necessidades também da organização dessa sociedade civil, elas vão ser reorganizadas no âmbito da sociedade civil, ou seja, os poderes que foram postos no Estado vão ser retomados por uma organização civil da sociedade. Na sua organização direta, tendo como mediação uma forma de produção socializada, né, a partir dos produtores livremente associados, mas vão ser postos a partir dessa coordenação, né, a partir desses interesses. E desses interesses, eu estou dizendo aqui em sentido genérico, de desenvolver o gênero humano. Né? Não é aquele interesse mesquinho, concorrencial mais, que se afirma contra o dos outros. É um interesse do indivíduo em desenvolver o gênero, porque o corpo social agora é a base geral da sua vida e do seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento só faz desenvolvimento internamente a esse gênero humano. Um exemplo muito limitado disso
e ainda alienado é o Sócrates. Pensa na sociedade grega. Para o Sócrates só faz sentido o seu desenvolvimento enquanto indivíduo dentro da Grécia. Se ele for expulso, ele se mata. E é isso que ele faz, porque ele deixa de ser humano. Porque a maior riqueza humana é ser grego. Só que isso de uma forma muito mais rica e mediada, digamos assim, dos indivíduos em relação à sociedade. Até porque eles não podem ser mais expulsos da sociedade, porque a totalidade da sociedade faz parte da sociedade. E não tem como mais se Tarzan. Nem assim eu acho que dá para ser expulso da sociedade. Pelo menos no comunismo. Então, veja. Esse desenvolvimento significa que é aquelas funções, ao invés de você assumir o Estado, para daí assumir as funções necessárias para aquela organização social, as funções do Estado são retomadas no interior dessas próprias organizações sociais. Desde o primeiro momento, as funções que são consideradas públicas, digamos assim, voltam e não são mais públicas do ponto de vista da contradição entre público e privado, né? Que a gente tem a família privada, o egoísmo individual dos seres humanos é privado, mas aí você tem a esfera pública da cidadania abstrata, em que é todo mundo igual, todo mundo cidadão, todo mundo. Essas funções específicas voltam para o indivíduo. Marx, desde para a questão judaica, Marx já sabia disso. Tipo, amigo, a gente tem que reconstituir a individualidade humana como uma totalidade concreta de relações sociais, que o indivíduo é genérico porque ele faz parte dessa totalidade. Não porque ele é um indivíduo genérico abstrato, tomado como cidadão, portanto, sujeito de direito humano abstrato. E na transição é mais ou menos isso. Né? As funções que eram públicas, públicas é ruim, eram comunais nessa diretamente sociais, assim, é esse o sentido. E se transformaram na esfera pública, enquanto alheias à vida real e privada dos indivíduos, elas voltam para serem reorganizadas no corpo social, conforme os interesses dessa nova produção social humana genérica, a partir do valor de uso. Eu sei, é difícil, é complicado, né? A gente imaginar essas questões, imaginar ainda mais nesse grau de abstração. Mas a questão do Estado para Marx está colocada nesse ponto. Você não pode simplesmente assumir o Estado e fingir que todas as determinações de classe dele, inclusive as funções alienadas que ele cumpre, e cumpre de determinado modo, vão desaparecer. Elas continuam existindo. É aquela coisa da personificação, não importa se o Marx ou o Engels estejam no comando do Estado, o Estado permanece sendo Estado. Né? Então, e por Marx isso me parece que era muito claro. Né? Quem tiver interesse, inclusive, o Marx elogia a comuna naquele texto da Guerra Civil na França enormemente, porque ele fala, olha, veja, a forma de organização da comuna, que não é uma forma estatal, foi a forma encontrada para a emancipação do trabalho. Essas são as letras dele. Veja, essa forma de organização emancipa o trabalho de ser trabalho alienado, ou seja, destrói a divisão social do trabalho, ou tende a. A gente pode discutir aqui por que foi destruída a comuna, por que era um evento tão... Mas, veja, eu já tive essa discussão com algumas pessoas e as pessoas sempre falam isso. Ah, não, mas se fosse a forma realmente encontrada, não tinha sido destruída. Bom, se é assim, a gente vai ter que queimar aquele texto do Marx sobre as glosas críticas marginais ao rei da Prússia lá, do Arnold Ruge, porque ele fala, veja, mesmo a forma mais geral da revolução política, ela é estreita, porque ela repõe uma forma de social e repõe as classes sociais de uma outra forma. Então a revolução política, querendo ou não, é estreita. Por mais universal que ela seja, ela podia acontecer no planeta inteiro, ela é estreita. E ele fala, a revolução social, por mais estreita que ela seja, por mais singular que ela seja, é universal, porque a sua natureza já é universal desde o começo. E é isso que a gente está falando. Quando ele está falando da comuna, é isso que ele está pensando. Né? Claramente, quem lê aquele texto com isso na cabeça, leia as glossas críticas ao artigo do rei da Prússia, lá, do Arnold Russo, lá, do Ruge, de um prussiano. Eu nunca lembro exatamente a sequência das palavras, porque difícil, né? Mas. E depois leia esse texto da Guerra Civil na França.
Cara, essa frase é o que define o texto. O Marx está pensando, veja, lá surgiu a forma mais universal da possibilidade da emancipação humana. A Revolução Francesa é a possibilidade mais universal da natureza estreita da revolução política, de uma reposição de classes sociais. Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, o que o Marx está pensando sobre o Estado, sobre as funções do Estado e o que a revolução tem que fazer com o Estado. Beleza. Bom, Frederico, ainda sobre a questão do Estado, que na verdade a gente vai, como comentado anteriormente, né, esse bloco final vai versar mais especificamente sobre a questão do Estado, né, enfim, e da política, né. Você chegou até a comentar, então, na parte 1 da nossa entrevista, né, algumas questões sobre o Estado, e principalmente aqui eu trago uma aspas, quando você falou, eu anotei isso aqui, né, que o Estado passa cada vez mais a cumprir funções produtivas, né. E não apenas isso, como ele está entrelaçado com a própria dinâmica econômica, com as funções de crédito e etc. Enfim, toda a questão da dívida pública e tudo mais. Então, assim, me parece bastante tranquilo e em contexto dizer que hoje o Estado ele assume um papel imprescindível, né, para a perpetuação desse modo de produção, né? E cada vez mais, portanto, imbricado na própria dinâmica econômica. Então, retomando isso que a gente comentou anteriormente, né, se a tarefa da classe trabalhadora não é tomar o Estado, mas ir contra ele, portanto, destruindo-o, né, este quadro de coisas, né, de um Estado cada vez mais forte, mais entrelaçado, quais seriam, então, portanto, os limites e possibilidades de uma atuação contra esse Estado? Porque, à primeira vista, né, parece uma tarefa impossível, né, cada vez mais forte, cada vez mais presente na vida social e etc. Mas, ao mesmo tempo, já que está cada vez mais imbricado, né, atuar contra ele, portanto, seria um golpe de morte mesmo em toda essa dinâmica econômica. Então, ao mesmo tempo, né, pode parecer tanto uma questão possibilitadora, habilitadora, mas, ao mesmo tempo, pode parecer uma coisa que dificulta todo o processo, né? Como você veria isso? Então, em suma, né, quais seriam esses limites e possibilidades dados hoje para uma atuação contra o Estado? Talvez essa resposta vai ser mais curta, viu, Rodrigo? Retomando um pouco do que eu vinha falando, me parece o seguinte: a gente primeiro os processos pelos quais, se a gente pensar na revolução, né, pensando numa prática revolucionária contra o Estado, a prática revolucionária contra o Estado é a prática revolucionária da reorganização social da produção, de novo, porque retomando esse fio, se você não começa. E os sovietes na Revolução Russa tinham muito esse sentido de controlar o desenvolvimento da produção, né? De reorganizar a produção. Se você não tem essas organizações, esse tipo de organização que consegue novamente unificar, retomando aqui o que o Mesário estava falando também sobre a ofensiva socialista, mas reunificar a dimensão política e econômica da luta, né? Da luta da classe trabalhadora, da luta de classe, na classe trabalhadora, você não vai conseguir absolutamente nada. Veja, se acontecer uma revolução política, e essa revolução política for vista do ponto de vista da tomada do Estado, o mais provável é você, em seguida, desenvolver alguma forma de relação capital pós-capitalista. Isso pensando numa revolução que você vai estatizar os meios de produção, né? Uma revolução que, ao invés do desenvolvimento autônomo da classe trabalhadora em organizações de classe, em organizações fundadas, como os soviéticos, por exemplo, que vão
começar a administrar a produção e produzir com a totalidade da classe trabalhadora, com a totalidade da sociedade, inclusive, não só da classe trabalhadora atualmente existente, se você substitui essa função, e é o que a União Soviética fez, essa função pelo Estado, né, e normalmente a revolução política, numa concepção em que a revolução é fazer a revolução política, ou seja, o que e essa concepção é predominante no século XX, né, de que o que é a revolução socialista? É a tomada do poder. O que é a tomada do poder? É a tomada do Estado. Pronto. E aí, a tomada do Estado é estatizar meio de produção e organizar a produção. Veja, você não fez uma... Eu acho que o contra o Estado é importante nesse contexto, porque desse modo você não fez uma revolução contra o Estado. Né? Você fez uma revolução, se brincar, nem contra o capital. Porque o capital continua lá. Então, você tem que fazer uma revolução contra o Estado, contra o capital. Mas, se a sua revolução é vista do prisma da tomada do Estado, como uma revolução política, né? Organiza a classe faz uma revolução, a revolução toma o Estado. Você vai repor tanto o Estado, porque você nem mesmo tinha em vista a sua dissolução, né? O seu fenecimento, podia até imaginar o fenecimento, mas dado que você mantém essa relação básica da divisão social do trabalho, do capital e o trabalho, porque necessariamente você manteve essa relação mantendo o Estado, e estatizando apenas os meios de produção, né? Estatizar os meios de produção não é uma mediação para o socialismo, não é uma medida para o socialismo. Na verdade, a desestatização sobre o comando de todos os produtores reais da classe trabalhadora e dos tornados classe trabalhadores é a mediação. Né? Os soviéticos não eram um ente estatal na União Soviética. E a ideia, no começo, era os soviéticos administrarem o conjunto da produção, inclusive as determinações políticas, sobre segurança pública, sobre todas as dimensões da vida social. Né? Começar essa organização realmente social do público, digamos assim, que não vai ser mais público propriamente, né? Vai ser comunal. Então, percebam que eu não usei democrático aqui, porque não é uma forma política. Então, não é democrático. O que não significa que é ditatorial, só não é uma forma política para ser posta dessa forma. Então, não tem como ter uma prática revolucionária. Você pode ter uma prática revolucionária que tome o Estado. Isso é verdade. Isso você teve durante o século XX. Mas essa prática revolucionária, depois de tomar o Estado, se esgota. E você vai ter, necessariamente, se não for a revolução... E o Marx fala da revolução política com alma social nesse sentido. Né? Ele fala revolução política, revolução social permanente, digamos assim. Porque ele está falando de revolução social permanente nesse domínio, nessa esfera da produção. Veja, a alma da revolução, aquilo que é o seu núcleo universal, é a reorganização da produção toda e o fim da divisão social do trabalho, o fim das classes sociais, o fim das condições alienadas que unilateralizam os indivíduos enquanto força de trabalho abstrata, né? Que impedem os indivíduos de acessarem toda a riqueza social constituída. Tudo isso, e a gente pode discutir isso por muito mais detalhes, o que é individuação, o que é desenvolvimento genérico do gênero humano, mas enfim, todas essas condições, elas não são atingidas, né? Esse é o núcleo universal da revolução. Se a revolução estanca no Estado, você está condenado por causa da necessidade objetiva dessa relação de recolocar mediações novas, mas mediações que vão manter essa relação. Porque essa relação vai continuar reproduzindo a própria necessidade social do Estado se manter. Então, uma revolução contra o Estado, ela está atrelada necessariamente a uma revolução contra o capital. Porque você está lutando contra essa relação fundamental do capital e do trabalho, que está desenvolvida junto com o Estado, nessa totalidade, né? Então, veja, você não ataca o Estado sozinho, sem atacar o capital, mas se você atacar o capital, mas não retomar as funções públicas e querer dar uma via estatal, você está condenado a retomar essa relação, a manter essa relação hierárquica.
essa hierarquia que vai, novamente, dar sustentação ao Estado. Isso, novamente, enquanto como uma necessidade objetiva daquela estrutura social, daquele desenvolvimento. Né? É nesse sentido que se fala de estrutura social como realmente uma coisa objetiva, com determinações múltiplas, que parece mesmo uma estrutura, um portão. Então, eu estou colocando um portão uma imagem, né, de tudo interligado. Então, qualquer prática revolucionária contra o Estado tem que ter aquela alma social, aquela natureza social de reorganizar a produção, porque também só assim você consegue, ao mesmo tempo, combater o capital, né, a partir dessa organização que ataca. Então, não adianta você, novamente, politicamente, não adianta você ganhar a eleição. Presidente comunista, foda-se, não vai fazer diferença nenhuma. Desculpa o palavrão de novo, mas dane-se, não vai fazer a mínima diferença. Vamos lá, então vamos pela via revolucionária, vamos tomar o Estado e desenvolver força produtiva do trabalho, aplicar em ciência, universidade pública, pesquisa, não sei o quê. Bom, pode até aumentar a produtividade social do trabalho e talvez aumentar minimamente a taxa salarial da exploração do trabalho. Manteve a exploração do trabalho. Não, mas vamos estatizar os meios de produção. Bom, manteve a exploração do trabalho, agora você vai ter que desenvolver mediações políticas para manter o trabalhador trabalhando, já que a exploração agora é politicamente direta, ele não tem um incentivo diretamente econômico da mercadoria para fazer ele trabalhar. Então agora você vai ter que desenvolver uma Ucrânia brasileira. Né? Nós, o povo soviético, vamos ter que desenvolver a polícia soviética. Então, veja. Agora, quando você, por outro lado, a revolução política está atrelada não à tomada do Estado, mas à tomada de todo o bloco industrial da sociedade, toda a capacidade produtiva da sociedade, como uma reconstituição daquela unidade básica entre os que trabalham e as condições objetivas do trabalho, você tende à dissolução e ao fenecimento do Estado. Porque, óbvio, o Estado vai se voltar contra isso, né? O Estado, a força policial, o exército, todas essas estruturas estatais específicas, essas mediações, a classe burguesa, obviamente, enfurecidamente. Então, você vai ter que desenvolver também órgãos de defesa, órgãos de... não necessariamente um exército militarizado do tipo hierárquico burguês, mas obviamente forças militares nesse sentido, né? Os trabalhadores em armas. Então você vai ter que desenvolver isso, só que você vai desenvolver isso a partir dessa estrutura da produção controlada pelos produtores, pelos próprios indivíduos que estão produzindo a riqueza social, agora organizando a riqueza e a produção a partir de suas próprias necessidades sociais, né? Diretamente determinadas. E estão organizando a partir das condições que são próprias deles, que agora não é propriedade de ninguém. São simplesmente as condições orgânicas da reprodução da vida. Não tem um estatuto jurídico de propriedade, porque não precisa. Porque, né, são bens já gerais da humanidade, simplesmente porque são as condições básicas da produção, tanto vão ser tão pouco propriedade para os trabalhadores, como um arco e flecha, um arco e flecha era tão pouco propriedade de alguém numa comunidade primitiva. Era tão só um objeto de caça necessário à reprodução da vida. Ninguém tinha propriedade dessa ferramenta, propriamente dita. É uma ferramenta diretamente social. Então, veja, essa é a angulação da coisa. Porque, de outro lado, todo o caminho é para a reposição das determinações hierárquicas dessa sociedade, que infelizmente são... elas se reforçam mutuamente, né? O Estado reforça o capital, que reforça todas as estruturas sociais hierárquicas do Estado. Então você não pode simplesmente tomar o Estado e colocar a serviço de uma classe social, como a gente, né, vem falando aqui. Então a luta contra o Estado tem que ser a luta diretamente pela apropriação dessas condições objetivas da produção e contra o capital, porque
é só na dissolução das classes sociais que a dissolução do Estado pode começar a acontecer. A reapropriação dessa esfera que é pública pode começar a acontecer no processo revolucionário. Porque senão ela continua como esfera pública separada e colocada contra a classe. E por vezes contra a sociedade civil, né? Se você for um daqueles capitalistas condenados pela dinâmica social do capital nacional a ficarem para trás na lei geral. Não sei, acho que foi respondido. Foi sim. Pois bem, Frederico. Retomando a questão que você falou, você já tinha antecipado sobre o Chazin, né? Sobre o certo politicismo. O Chazin mesmo trata disso, né? Que boa parte das esquerdas, incluindo isso no marxismo, né? Tem certa dificuldade de compreender a relação que está dada entre o Estado e a esfera política, e por vezes incorre em posicionamentos que flutuam ali entre um politicismo, um voluntarismo, ou numa abstenção da participação na luta política e partidária. E em meio a essas posições, o que o Chazin particularmente propõe é a chamada metapolítica, né? O entendimento da política como um meio e não como um fim. E daí decorre muita coisa, né? Mas em resumo, né? Em resumo para a pergunta, não em resumo para a resposta. Você concordaria com a noção tanto de ontonegatividade da política, como de metapolítica, como está dado pelo Chazin? E, na sua opinião, essas questões, esses apontamentos, essas teorizações do Chazin, elas possuem congruência com a obra do Marx, com o que o Marx tem a dizer sobre a esfera política? E, em última instância, né, qual que seria a tarefa da classe trabalhadora com relação à esfera política dentro da sociabilidade capitalista? Em resumo, tem que ser da pergunta mesmo, porque eu sou ontologicamente incapacitado de resumir qualquer coisa. Bom, primeiro vou responder, eu acho que é a coisa mais simples. Porque, para mim, o Chazin está completamente amparado na textualidade marxiana. Assim. Mas completamente. Não vejo... Eu já debati muito com o Ivo Tonei isso, porque o Ivo defende que a política tem um peso positivo, não necessariamente existe uma ontonegatividade da política na obra do Marx, e já debati muito com o Ivo sobre, mas eu acho que o Chazin está inteiramente amparado na textualidade. Quando a gente vai ver a textualidade do Marx, não me parece, assim, de forma alguma ser aquilo que o Zé Paulo, inclusive, já falou que o Chazin tirou isso da cabeça dele. Olha, não me parece de modo algum ser o caso. Quando a gente lê textos fundamentais do Marx, até no manifesto, eu acho que isso é explícito. E de outro lado, eu acho que isso está atrelado à própria concepção filosófico-antropológica do Marx, que é o que o Chazin está visualizando, que, na verdade, você pegar o Lukács, a gente pegar... há uma discussão imensa sobre o significado do desenvolvimento intelectual do jovem Marx, né? Você pegar ali, que é dos anos que vão de 41, alguns querem pegar em 39, desde a carta ao pai dele, que tem alguma coisinha lá sobre como que eu posso dizer? Não é nem uma virada materialista, mas é uma carta em que ele começa a dar indícios, né? Ele fala, depois de tanto estudar a filosofia especulativa, me vi com a ideia de procurar as ideias na realidade, né? Então você tem uma discussão enorme sobre o significado, o desenvolvimento teórico e como que o Marx chega nos manuscritos e na ideologia alemã, o significado
mais tarde do que isso significa para o Capital, por exemplo. E o Chazin é um desses caras, né? O Chazin a tripla crítica dele, né, que ele vai fazer, que na verdade ele vai criticar o Lenin, né? E aí eu acho que tem uma base muito forte do que é o Chazin tem uma crítica que me parece muito acertada ao Lenin sobre, veja, você falar que as fontes constitutivas do Marx são a filosofia clássica alemã, o socialismo utópico francês, a economia política inglesa chovendo molhado, tá? Mas veja, o problema não são quais são as fontes constitutivas do pensamento Marx. O problema é como que essas fontes constitutivas se articularam num processo de superação, porque a gente pode falar aqui que as fontes constitutivas do pensamento do Hegel é a economia política inglesa clássica, mas a gente não fala nada sobre o pensamento do Hegel falando isso, ou fala muito pouco. Qual que é o sentido exatamente que na arquitetura teórica e intelectual isso jogou um peso? Né? A gente não sabe só fazendo essa referência. Não que o Lenin faça só essa referência, mas o Lenin tenta fazer quase um somatório de ideias. Né? O Marx tirou isso daqui e aquilo de lá, isso daqui, a dialética veio daqui. E realmente não é isso que está acontecendo no pensamento do Marx. Né? Então, eu acho que o movimento do Chazin de fazer, veja, qual que é o procedimento do Marx? Primeiro, uma crítica à especulação filosófica, né? Uma posição tendente a um materialismo. Parar de falar, deixar a filosofia se desenvolver como se fosse um pensamento que fala por si próprio, para a filosofia falar pelas coisas reais. A filosofia ser, na verdade, a expressão e a linguagem das coisas reais. Então, a crítica à especulação. A segunda é a crítica política. Né? A politicidade, a crítica ontológica da politicidade. E aí, por quê? E a terceira é a crítica à economia política, que eu não vou falar especificamente sobre, mas está ligada à crítica à politicidade. Por quê? Bom, qual que é o pensamento burguês? E qual que é o pensamento prevalecente de Aristóteles, né? E do Hegel também. O que a gente está falando todos eles estão falando que a determinação genérica do ser social, ou seja, o que o ser humano é enquanto sociabilidade, enquanto socialidade, o que define ele, é ser um animal político, né? Tudo bem, a gente pode falar que, não, mas a teoria liberal, por exemplo, os caras já existem em estado de guerra, o ser humano já existe lá. Não, sim, existe com a figura que o Marx também vai criticar da economia política, como animal egoísta, determinado naturalmente como egoísta. E aí ele vai criar, as instituições políticas vão vir para criar de verdade ele enquanto ser social, enquanto algo que consegue socializar com alguém sem esfaquear o outro. E aí, quando a gente está falando da ontonegatividade da política, o Marx está negando a tese de que a política é aquilo que funda o ser genérico, o ser social, o ser humano, enquanto ser humano. Aquilo que o qualifica enquanto tal. Ele está falando, não é isso. Né? A tese do Chazin, que ele está tomando de Marx, é exatamente essa. Não é a política que fundamenta o que é o ser social. O seu caráter genérico de ser, né? A sua sociabilidade. É o seu caráter prático ativo no trabalho, primeiro. E nas esferas sociais que vão se autonomizando desse desenvolvimento. A partir da produção dessa esfera. Porque é a produção mais básica da condição humana de existência. É a primária, portanto. E é essa que dá a possibilidade de outras esferas sociais virem a existir, aquilo que a gente estava falando, como uma necessidade em desaparecimento, né? Porque surgem como necessidades sociais, se colocam como complexos, tipo direito, e podem simplesmente desaparecer no desenvolvimento histórico, porque são complexos aliados a formas sociais específicas. Né? A gente perde um pouco a temporalidade histórica, porque vai olhar para trás, existem o quê? Olha para trás, existem, sei lá, 4.000 e poucos anos de propriedade privada. E aí você perde a temporalidade que, por exemplo, o direito é uma esfera social que existe coligada à propriedade privada. Né? Suas formas históricas são muito específicas, mas a sua determinação geral está ligada à propriedade privada, assim como o Estado. E para o Marx, assim como a política. Então, a política surge
num momento específico, como uma necessidade social objetiva que surge da propriedade privada, mas que, dependendo das condições e da supressão da propriedade privada, mas não só da propriedade privada, né? Estou dizendo dessa relação alienada, dessa condição social alienada, porque, como a gente já falou aqui, a propriedade privada pode sumir e o capital pode permanecer, mas dessa relação da divisão social do trabalho, ela pode, enfim, desaparecida, destruída, suprimida essa relação, o direito perde sua função social. Então, a necessidade social é um desaparecimento, que pode se confirmar ou não, mas não é uma determinação eterna. Só que o trabalho, o Marx vai falar, e no Capital, no livro, o capítulo 5 é explícito sobre isso, é uma necessidade eterna de intercâmbio, né? Então, existe a ontonegatividade de um complexo social porque existe a ontopositividade de outro, que é o fato de que o ser social como tal não existe sem ele, não se reproduz sem ele. E não é só o trabalho, é a linguagem. A linguagem é um complexo ontopositivo, ele é insuprimível no desenvolvimento social. Suprimida a linguagem um dia, acabou a humanidade, porque acabou até a capacidade de abstração, né? Então, está coligada, por exemplo, no trabalho. A sociabilidade, enquanto relação social, uma totalidade social em desenvolvimento, que é a relação dos indivíduos nesse domínio do próprio trabalho, que o trabalho não é só relação homem-natureza, é a relação entre os indivíduos em formas sociais específicas. Suprimida esse tipo de relação, né, da economia, digamos assim, mas Marx não fala de economia nesses termos propriamente, como um complexo econômico e tal, ele fala quando está falando do capitalismo, né? Nessas formas sociais ele não fala. Mas essas relações, as relações de produção, que é assim que Marx vai chamar, que é esse complexo como um todo, suprimido relação de produção, não existe relação entre indivíduo e natureza singular, posta. O trabalho não é uma relação que é um indivíduo e um pedaço de pau. E a sociedade não existe. Né? Isso é liberalismo. Então, veja, as relações sociais de produção são características ontopositivas, elas determinam ontologicamente as características gerais desse tipo de ser. É isso que a gente está discutindo. Quando o Chazin está recuperando a tese da ontonegatividade, o que ele está dizendo, ao mesmo tempo, junto com Marx, que a propriedade privada não existe desde sempre, não é uma característica ontológica dos indivíduos. Que, portanto, a política também não é. Porque uma está coligada à outra. Né? Você pegar a teoria liberal, o indivíduo é, primeiro de tudo, um proprietário privado, é a sua natureza ontológica no liberalismo. Ele surge proprietário privado, é a característica primária dos indivíduos. E que depois essa característica tem que ser posta como primeira determinação jurídica de todas. Os indivíduos são proprietários privados. A propriedade privada é sagrada. Por quê? Porque é a condição política da existência dos indivíduos ser reconhecido que, enquanto tal, os indivíduos são proprietários privados. É a existência política. Então, veja, durante toda a teoria liberal, e a gente pega durante toda a sociedade de classes, primeiro, é a política que funda a vida social. Porque é o ato de organização posto pelos produtores e não a produção material. Então você tem uma inversão idealista. Então veja, a crítica do Chazin a crítica ao idealismo está unida à crítica ao politicismo, que está unida à crítica da economia política. Né? As três críticas do Marx. Porque a crítica da especulação quando você coloca a política como fundamento da vida social e do gênero humano, você está dizendo que um ato da consciência, um tipo de forma de consciência que se organiza numa estrutura social que é o Estado, né? E para o Chazin, para o Marx, é claro, se tem política, tem Estado. Um é o veículo do outro. Você está dizendo que formas de consciência e tipos de ação baseado em formas de consciência, baseado na divisão social do trabalho, a partir de interesses de classe, fundam a sociedade. Ou seja, interesses sociais de classe fundam a sociedade. Que, na verdade, não são assumidos como interesses de classe, são assumidos como os interesses inatos dos indivíduos, porque eles são naturalmente egoístas e proprietários privados, crítica à economia política, que justifica, então, portanto, a associação deles numa estrutura política, que organiza e funda a sociedade, portanto, porque senão eles se matariam. Né? E junto a isso, uma crítica da especulação, porque se é a política que funda a sociedade, significa que a ideia funda a realidade.
Então, você tem um atrelamento das três, né? Você tem... Claro que cada uma tem suas especificidades, mas você tem esse atrelamento. E aí, quando a gente está falando da ontonegatividade da política, o Chazin está visualizando exatamente isso. Veja, a política é uma forma derivada desse antagonismo. É uma forma antagônica e fundamentalmente hierárquica de desenvolvimento. Portanto, assim como ela não é o determinante do ser social, ela é uma concepção teórica, né? A política, na verdade, é um complexo real que funda uma concepção teórica burguesa, que funda a especulação. Então, a política colocada como centro da vida, como centro do ser social, ontopositiva nesse sentido, ela funda justamente todas as concepções teóricas da burguesia durante toda a história, idealistas, que se autoafirmam, digamos assim. Então ela funda a concepção especulativa do mundo, inclusive em grandes pensadores, como Aristóteles. Né? A vida social para Aristóteles é o quê? Fundada pela política. O ser é um animal político porque ele se organiza de forma gregária. Ele se organiza de forma gregária porque ele está organizado em Estado. E isso é fácil. Quando ele olha para fora e vê os caras que não se organizam em Estado, é bárbaro. É barbárie. Civilização é fundada pela política. Veja. Então, é isso que o Chazin está dizendo contra a negatividade da política. E eu acho muito engraçado que os caras... Eu vejo gente revoltada, que a ontonegatividade não serve para, né, P nenhuma, que a ontonegatividade não sei o quê, que o Chazin ficou... Veja, o Chazin está falando uma coisa muito precisa, que é aquilo que a gente vinha falando antes. Se a política é uma forma contraditória e baseada num antagonismo de classe, que ela só surge fundada nesse antagonismo entre produção e controle, entre aqueles que produzem e a classe social que controla as condições de produção, o Chazin está dizendo que a política vai desaparecer. A política não pode permanecer existente. Né? A política está... Assim como o Estado vai desaparecer, que é o que a gente estava discutindo antes, a política também desaparece. Não é ela a mediação pelas quais os indivíduos vão resolver as questões que antes eram questões do Estado e públicas, que faziam sentido na organização da vida social, e que agora voltam à dimensão social da vida, né? A organização produtiva da vida, a partir dessa se organiza, né? Essas funções sociais que é do Estado. Não vai ser por mediações políticas, não vai ser democrática, vamos fazer aqui uma Assembleia Geral, vamos... Veja, as mediações vão ser outras. Quais mediações? A gente pode discutir se vai ser a mediação da ética, como que a esfera da moral vai se articular no interior dessa reprodução social. Tá, dá para a gente discutir. Um pouco vai ser especulação, mas a política enquanto tal não vai ser, a tese não vai ser a mediação, porque não é isso que faz e determina o ser social enquanto tal. Ela é uma forma de desenvolvimento antagônico, contraditório, fundado nas classes sociais. Né? Expressão de classes sociais, necessidade fundada nas classes sociais. Então, a ontonegatividade tá por aí. A meta política. Bom, a meta política, para ser muito curto sobre, o Chazin está pensando exatamente que, por vezes, acusam o Chazin, né? O Chazin fala da ontonegatividade da política. A política, primeiro, nem entende que, filho, a política existe. O Chazin não está negando que a política exista. O que ele está dizendo é que a política não é um complexo do ser social que se afirma positivamente durante toda a história e que não existe antes do desenvolvimento antagônico das classes sociais. É isso que é a ontonegatividade. Não é um complexo social que, sem ele, o ser social não se reproduz. Ao contrário. O ser social se reproduz na sua integralidade sem ele, superando a política. Isso que significa o caráter ontonegativo. Não significa que a política não exista. É bem o contrário. Bom, a política existe como um complexo que, mesmo para o Chazin, pode ter momentos em que serviu ao desenvolvimento genérico, porque se atrelou ao desenvolvimento das forças produtivas, ainda que contraditório, serviu um processo de humanização ou humanização em algum momento histórico, mas não necessariamente é um complexo ontopositivo, que pertence ao gênero humano enquanto tal, à sua estrutura social de reprodução. É isso que ele está dizendo. Veja, durante a história, a gente tem que averiguar. Numa dessas, se pegar a Grécia, por exemplo,
a política pode ter tido um papel muito positivo no desenvolvimento genérico em um certo momento histórico. Ainda que, é o que o Engels fala, que a sociedade de classes produziu um processo de humanização, ainda que a custo da maior parte da sociedade. Ele está, veja, visualizando uma potencialidade histórica no desenvolvimento das forças produtivas que elevaram a capacidade humana, mas a custa de um processo de alienação e destruição de parte da humanidade que foi brutal. Mas a política pode ter jogado um papel positivo, mesmo sendo onto-negativo. Não é uma determinação geral, assim. Veja, a questão é colada a uma forma que eu já falei várias vezes, contraditória e antagônica de desenvolvimento social. O que significa que tem que ser superada no processo revolucionário. Não vai existir política no comunismo. Essa é a questão. Porque não existe a forma antagônica no comunismo e na transição socialista. Então, essa é uma das questões. Sobre a meta política, é justamente o Chazin está falando, veja, mas a política existe. Ela é o veículo de algo. O veículo de interesses de classes que se manifestam pela forma política na sociedade. Não só econômica, mas também política. A revolução é política, continua sendo política para o Chazin. Há que se fazer política. A classe trabalhadora vai ter que fazer política. Né? A meta política é a política que supera a política justamente porque ela se volta para os seus próprios fundamentos causais, que é a divisão social do trabalho, que é a superação desses fundamentos. Que é o que a gente estava falando aqui agora. Né? É a classe trabalhadora que faz a revolução para superar o seu próprio ser de classe trabalhadora. Então, a meta política é uma mediação que, ao colocar a classe trabalhadora numa posição que ela destrói o fundamento do antagonismo de classe, a própria política se dissolve. Só que ela só se dissolve porque ela começa com um ato político, que é a revolução política. Para colocar em andamento essa natureza social e essa dissolução, essa alma social, essa dissolução histórica das classes sociais da divisão social do trabalho. Nesse sentido que é metapolítica. Né? E o Chazin está, assim, é uma tese muito interessante. Eu tenho 100% de concordância com o que o Chazin está falando de ontonegatividade e de metapolítica, mas eu acho muito engraçado que os caras ficam completamente malucos, que não serve para nada, que o Chazin... Bom, amigo, para quem tem interesse em manter a política e, portanto, manter tudo que significa a estrutura social antagônica de interesse entre classe trabalhadora e capital, manter a hierarquia de pé e manter o Estado, de fato, o Chazinho é um incômodo. É um pé no saco, pô. O cara destruiu toda a base de argumentação tua, realmente, deve ser muito chato, mas, cara, do ponto de vista teórico, você pega o Chazinho e vai ler o Marx, é isso, cara. Não tem outro. Beleza. Bom, Frederico, então encaminhando para a nossa última pergunta, em outras falas, né, a gente já conversou aqui sobre, enfim, Estado, partido, né, próprios soviets, sindicatos, né? Então, essa última pergunta ela vai exatamente sobre essa questão da forma de organização, né, da classe trabalhadora. Qual seria, né, para Marx, evidentemente, a forma de organização política a ser construída num período de transição socialista? E aqui, um adendo, né? Formular a pergunta dessa forma é em si mesmo já um certo idealismo, ou seja, cair num tipo ideal de modelo organizativo a ser seguido em todo momento histórico, em todas as nações, em todos os países, em todos os períodos. Como fazer isso, né? E ao mesmo tempo, né, o que tomar do passado para, enfim, orientar a atuação hoje, né, de organização. Facinho essa pergunta, né? Tranquilo. Quanto ao Marx, né, por exemplo, eu tenho discordância com uma boa parte não sei se é uma boa parte, mas uma parte de intelectuais, inclusive sérios, até acho que o Gustavo Machado, que estava na outra entrevista, que para ele justifica lá com uma carta
escrita pelo Marx a um francês, o Jules, que o Marx falaria da organização partidária, né, propriamente. Veja, eu tenho um pouco de discordância. Eu acho que o Marx não faz o classificatório de partido histórico, né? E numa carta a Nenkov ele fala: quando me referi ao partido, sempre comentei, principalmente essa carta está na crítica do programa de Gotha, se não estou enganado, e ele manda uma carta a Nenkov falando que ele sempre se referiu ao partido como o grande partido histórico, se referindo à classe trabalhadora, mas se referindo ao partido dos interesses de classe e da, digamos assim, da missão histórica que o próprio Marx fala do proletariado, né? Então, não é uma forma de organização específica a qual ele está fazendo referência, e nem a um tipo de partido, ou partido de massa, ainda que, quando das discussões do crítica do programa de Gotha, Marx reconhece o Partido Social Democrata e, inclusive, faz uma crítica muito ácida, né? E muito dura, não exageradamente, mas na medida certa, obviamente, a união dos dois partidos, do Partido Lassalliano e do partido do camarada dele, que agora me fugiu aqui o Liebknecht. E aí, veja, ele está reconhecendo esse partido como uma forma política da classe trabalhadora. Isso é inegável, não vou dizer que não, né? Mas é um tipo de organização histórica que o Marx está presenciando e que, ao meu ver, a questão quando ele se refere ao partido histórico é que todas as organizações, inclusive partidos, tipo de movimentos de massa, pega a Liga dos Comunistas, todas as associações, Associação Internacional do Trabalho, dos Trabalhadores, tudo que ele participa, né? Ele está pensando em como fazer, como desenvolver não só a consciência de massa, mas ao mesmo tempo organizações particulares que possam, num processo revolucionário, desenvolver essas mediações, essas determinações mais gerais, que é o que a gente está falando aqui há um bom tempo, que prescreve, que determinam o desenvolvimento do processo de transição, né? Então, todas as organizações são colocadas como meios. A questão é, a gente tem que visualizar a cada momento, e por isso o modelo ideal não faz sentido, em que forma, de que modo as organizações políticas da classe, como elas estão desenvolvidas e como elas têm que ser desenvolvidas, dependendo do caso, conforme os objetivos estratégicos da luta. Estou falando dos objetivos gerais, de tomar fábricas, de reorganizar a produção, de fazer um processo de organização nacional, a princípio, de segurança contra, inclusive segurança militar contra, nem falo de nações estrangeiras, em primeiro momento das estruturas do Estado Nacional e das burguesias nacionais. Veja, primeiro é isso, organizações que consigam, de fato, produzir dar conta, digamos assim, de responder a essas necessidades, a essas mediações. O modelo ideal não faz nenhum sentido, porque é isso, você projetar num tipo de formação nacional, e eu acho que a particularidade histórica joga um peso gigantesco na forma de organização do trabalho, né, nas sociedades nacionais. Então, você projetar um tipo ideal de partido. Por isso que, para mim, é uma loucura completa toda vez que alguém fala sobre o Partido Marxista-Leninista. E aí fala da, né, superioridade, assim, quase arrogante na voz, né? Eu sou de um partido, ou eu sou marxista-leninista, ou eu sou de um partido marxista-leninista. Veja, tá, mas qual é a validade política dessa forma social de organização? Qual que é a validade de um ponto de vista de essa forma social que se desenvolveu e surgiu numa Rússia czarista, com todos os seus problemas e as suas questões nacionais, inclusive questões de segurança muito graves para os revolucionários,
Então, essa estrutura tinha que se formar de uma forma muito específica para dar uma resposta a essas necessidades do czarismo, da polícia, né, da Ucrânia, que eu fiquei brincando aqui. Então, tinha que dar resposta a essas questões organizacionais, naquele momento histórico. Dentro de uma formação social, que você tem uma organização da produção burguesa na indústria, relações feudais no campo, uma aristocracia. Veja, é uma maluquice. E aí o Lenin foi genial porque ele e os camaradas bolcheviques entenderam que a questão organizativa não podia ser um partido aberto igual o Partido Social Democrata Alemão. Os caras tinham que clandestinidade, quais são os métodos de organização, propaganda, o que dá para fazer na clandestinidade, lidando com isso. Então, veja, para mim a primeira questão é o peso da formação nacional e da determinação nacional daquele tipo de capital, que ele determina a forma nacional. Eu acho que, pelo que eu assisti da entrevista do Gustavo Machado, incrível do que ele está discutindo de formação nacional, há um peso gigantesco na organização, nas formas organizacionais que a classe trabalhadora pode desenvolver, né? Eu acho que essa é uma questão. E é uma questão que justamente dificulta imensamente a gente simplesmente pegar modelos de partido, né? Pegar o partido marxista-leninista idealmente concebido, né? Como foi concebido lá, e simplesmente fazer uma aplicação. Começa a dificuldade porque o partido bolchevique do Lenin não é o partido leninista, marxista-leninista do Stalin. Então, o partido de 17 não é o partido de 23. Qual que você vai pegar? O que tem secretário-geral ou o que não tem? 17 não tinha. É bom lembrar. Não tinha. Então já começa aí o problema. O segundo problema é, amigo, você está pegando um partido, uma forma de organização partidária que está em 1905. Que o seu desenvolvimento é até um pouquinho antes, mas a sua discussão 5 e vai se desenvolvendo. Os métodos, as formas organizativas internas, enfim, tudo isso na Rússia, naquele momento histórico daquela forma. E daí você quer pegar esse modelo ideal e transferir para o Brasil em 2025, né? Com o campo todo mecanizado. Se você falar, bom, me acha um camponês, vai ter que voltar para 1960 no Brasil para achar o camponês. Porque não adianta, não, mas o pequeno proprietário é camponês. Não, pequeno proprietário, ele é pequeno proprietário cumprindo uma função dentro do capital. Assim, ele pode produzir o que for, mas ele já não é aquele campesinato trabalhador assalariado que o Lenin estava falando lá, que era o semi-proletário, que trabalhava como trabalhador no campo e voltava para a cidade trabalhar de operário meio período. Não é esse cara que você está falando. Está falando do cara que tem a sua possezinha lá e está produzindo cedo, acordando 4 da manhã e dormir 2 da manhã para atender os critérios de produtividade da grande indústria que ele tem que vender para ele sobreviver. Esse cara, né, não é a forma de relação dele não é a do camponês. Então, não faz nenhum sentido. Agora, qual que é um problema histórico e que eu acho que acontece sobre a forma de organização do partido? Eu acho que para o Marx, claramente, primeiro, o desenvolvimento das organizações políticas estão fundadas no desenvolvimento da forma do capital nacional e da luta de classe. Num ponto de vista mais geral, da contradição capital e trabalho em geral, do antagonismo, como responder ao antagonismo. Mas do ponto de vista fático, digamos assim, é o desenvolvimento capitalista em um solo de formação social nacional, dentro da divisão internacional do trabalho. Como que se organiza? O Partido Comunista no Brasil não pode ser o Partido Comunista... melhor dizendo, a organização comunista que vai postular uma mediação, né, pegar a ofensiva socialista de novo do Mesaros, que vai se organizar enquanto núcleo político e econômico, que vai conseguir fundir de novo essas duas esferas da luta. No Brasil, não vai se organizar do mesmo jeito do que na França. Porque as formas sociais de produção na França, apesar de serem as mesmas, não se organizam da mesma forma.
Pô, na China, tu tem a visão do. Você pegar uma fábrica na China, você tem o operário clássico, assim, né? Dependendo da fábrica que você pegar, você tem a forma do operário fabril clássico com a sua organização, inclusive atrelado ao sindicato estatal chinês. Você pega uma fábrica, sei lá, no Brasil, não é igual. A não ser que você vai pegar uma fábrica super tecnológica e vai pegar uma fábrica de Seara no Brasil e vai dizer que o trabalhador está organizado da mesma forma, internamente, inclusive. Não, de modo algum. Inclusive, o trabalhador da Seara no Brasil vai ser venezuelano, para começo de conversa. Haitiano, não vai nem ser brasileiro. É com esse cara que você tem que fundar a base da coisa. Né? Então, veja, eu acho que tem essa questão. Então, para o Marx, quando ele está falando de partido, ele está falando do partido histórico de uma maneira muito geral do antagonismo entre capital e trabalho. Ele está pensando, quando ele pensa nas organizações, as organizações que foram se desenvolvendo e que dependem muito do solo nacional. Marx nunca patenteou o partido político da classe trabalhadora como um modelo geral, nem para realizar a revolução política, quanto mais para as determinações últimas do processo revolucionário, que é aquilo que a gente está falando de alma social, né? E sempre pensou nesse antagonismo desse ponto de vista, da alma social, da transformação histórica dessas condições. Na verdade, da reconciliação histórica, digamos assim, dos sujeitos que trabalham com as condições de produção. Eu acho que o grande problema que a gente teve depois, e que ele persiste até hoje, não só, mas no Brasil é muito requentado aí por Humberto Matos, por essa galera, é o tal do modelo do centralismo democrático com o marxismo-leninismo atrelado. Qual que é o problema? O problema é que isso foi transformado durante o século XX, e eu acho que para mim esse é o problema maior, não é só o problema da organização, porque veja, a organização surge, se desenvolve e naufraga, surge, se desenvolve e naufraga. Naufraga porque simplesmente as condições objetivas não, o partido não corresponde às necessidades objetivas. Então, o partido cresce, oportunismo político para tudo que é lado, não sei o que, naufraga. É só ver o PCB, pô. Não precisa ir muito longe. Por que o PCB não é só a contra-revolução que faz com que o PCB não tenha nenhum eco na sociedade? É porque simplesmente a forma de organização do partido não corresponde minimamente às necessidades objetivas de organização da classe. Simplesmente por isso. Então, partidos muito mais atrelados a um certo democratismo da concorrência no Estado ganham mais fôlego, tipo um PSOL da vida. Né? Então, porque querendo ou não, corresponde a certos interesses e objetivos fetichizados, digamos assim. E aí pega a classe trabalhadora por outras vias, né? Então, pega causas únicas, se une a movimentos de causa única, tipo, questões que não são, obviamente, desprezíveis, como a questão da mulher, a questão dos direitos LGBT, e eu não sei mais a sigla, porque sempre estão atualizando, mas se unem a essas causas, como causas únicas, que também não são resolvíveis pela via interna dessas causas. A questão feminina não é resolvida com mais representação feminina, simplesmente, ou com mais política pública. Não é nenhuma dessas causas, porque está estruturalmente fundada na propriedade privada, nessa relação básica. Então, esses partidos eles conseguem aglutinar, assim, vai pelas causas únicas. O PT também, de uns tempos para cá, tem tentado, porque é o único jeito dele se manifestar como progressista, né? Porque na economia tem que responder a todos os imperativos objetivos do sistema do capital via neoliberalismo cada vez mais acentuado. Então, o único jeito de se diferenciar do PL é olhar e falar, gente, a gente tem bandeira LGBTQI aqui, vem para cá. A gente respeita mulheres aqui, enquanto o PL não. Tudo bem, não é desprezível, mas veja, é um partido que é tão minúscula a capacidade dele de fazer qualquer coisa diferente do que outro partido reacionário faria na economia, que o único progressismo possível é fazer um pouco mais de política pública destinada a uma causa única,
que infelizmente está, enquanto causa única, está uma amaldiçoada, fadada a permanecer existindo. A questão da mulher não é resolvível no capitalismo, a questão LGBTQI, etc., etc., também não é resolvível. Então, esses partidos começam a ter expressão só por isso, porque conseguem se unir a causas únicas. De outro lado, surgem esses partidecos aí, ou essas tentativas de fazer um centralismo democrático, e exaltando o centralismo democrático como a solução e o partido leninista como a grande solução, e o marxismo-leninismo deles próprios, que, né, de marxismo e de leninismo tem pouco, quando junta os dois dá Stalin. Então, também tem poucas chances não só tem poucas chances, quanto o modelo ideal que eles partem é justamente um idealismo tacanho, que é o quê? A versão mais aperfeiçoada e a versão mais intelectualmente elevada dessa concepção do marxismo-leninismo se encontra na história e consciência de classe. Dessa concepção. Mas essa concepção, né, o Lukács, por problemas filosóficos internos dessa obra, infelizmente ele não quer isso. Ele quer criticar o partido e a burocracia do partido, garantindo que o partido saia do caminho da burocracia. Só que ele acaba, por motivos que não tem como discutir aqui agora, mas ele acaba aprisionado pelas próprias premissas filosóficas dele, né, tomando muito o sujeito-objeto do Hegel, a exaltar o partido como a solução, como a mediação revolucionária entre os indivíduos e a história. Né? Ou seja, a revolução e a transição socialista são tomados sempre como o partido como modelo ideal, o sujeito objetivo dessa transformação histórica. Né? O portador da consciência de classe, e, portanto, o portador da história, se torna o partido nessa concepção. O que acontece nessas versões tacanhas? O Lenin, infelizmente, numa tentativa desesperada, quando ele vê que a Revolução Alemã vai fracassar, o que ele faz? Ele fala: o problema da Revolução Alemã é que a Revolução Alemã não tem um partido leninista, ou seja, não tem um centralismo democrático. Por isso, os caras acabam virando um pastiche ideológico. Tem alguma verdade nisso, mas o problema de que virou um pastiche ideológico, né? Esse é o problema. A verdade está aí. Mas o problema é a argumentação do Lenin. Porque o que o Lenin está falando no fim? O Lenin está falando que, junto a essa forma de partido marxista-leninista, está uma forma ideológica pura. Ou seja, onde tem um tipo de organização marxista-leninista, você tem uma ideologia revolucionária, necessariamente. Não tem como. Ou seja, uma forma de organização é retirada do solo histórico dela, a consciência social revolucionária também é retirada do solo histórico dela, é abstraída das condições reais da história, e é transformada a pureza ideológica junto com uma forma de organização, né, do partidária, política. E a partir daí, você tem o quê? Uma ortodoxia partidária, porque qualquer momento, em qualquer lugar que se funde um partido com centralismo democrático, vem junto o quê? A bela e velha ideologia revolucionária, pura, não contaminada. Então, ser marxista-leninista e participar de um partido com centralismo democrático é, ipso fato, imediatamente, ser ideologicamente revolucionário, ideologicamente comunista. E estar certo. Portanto, não falta mais nada. O partido já é o portador da consciência revolucionária. A sua forma de organização garante isso. Portanto, é só exportar essa forma de organização que você exporta a consciência revolucionária. Vocês percebem o problema do Lenin? O problema que gera isso? E não precisa ir longe, é só ver o que se fala, se falou durante todo o século XX e se fala hoje no Brasil. Parece que a gente está em 1960 na França. Que é só se organizar num partido, a forma de organização determina tudo, dane-se as condições sociais, dane-se de onde provém, de fato, a consciência revolucionária ou não, que você já é ideologicamente puro, digamos assim, do ponto de vista revolucionário. Você é um revolucionário nato. Veja, você não está preocupado com a revolução, de fato.
Você não está preocupado com as condições sociais reais, nem as mediações pelas quais a consciência revolucionária pode se fazer, nem como a classe trabalhadora, de fato, é o sujeito objetivo e ativo da revolução. Não, você transferiu tudo para o partido, e o partido se transforma, inclusive, no seu próprio meio de se afirmar enquanto revolucionário. Sua identidade começa a ficar atrelada num tipo de organização que também está abstraída da história. É simplesmente a encarnação da consciência de classe revolucionária e ponto final. Então você hipostasia o partido enquanto instituição revolucionária per se, independentemente da história. Você retirou uma forma de organização política da história e hipostasiou ela para o etéreo. É só ela existir que a consciência revolucionária existe. E não está mais determinada pela base social, pelo desenvolvimento da classe social, a fragmentação interna da classe trabalhadora não joga nenhum peso. Nada interfere. Os marxistas puristas, que no caso sou eu, né, segundo os amigos aí, eu fico com a parte purista do marxismo. Os caras ficam com as esferas etéreas e puras do partido. Né? Essa é a realidade. Porque, de fato, é isso. O partido é elevado a essa condição. Né? Porque quando você projeta um modelo ideal e taxa nesse modelo, inclusive, a forma partidária de encontrar pureza teórica e pureza revolucionária, pronto, você hipostasiou o partido de uma forma tal que nem as questões de organização reais da classe, a sua estrutura social na formação, os problemas da fragmentação, nada disso tem peso, nada disso importa. Inclusive os problemas, você historicizar o partido do ponto de vista de, veja, com o desenvolvimento histórico esse partido deixou de fazer sentido, ou a formação social em que ele surge era tão limitada que só fazia sentido lá, essas perguntas nem podem entrar em consideração, porque senão a sua ortodoxia marxista, ela racha, ela quebra. A identidade do cara como marxista vai pro lixo. Ele fala, mas agora não sou mais revolucionário? É quase isso. Você fala pro cara para questionar o partido enquanto instituição, ou questionar a validade real dessa forma de organização limitada e particular em outra esfera, né? Em outro desenvolvimento social, de uma forma específica. Pronto. O cara não sabe mais o que fazer, né? E aí tem a ver com a identidade do cara. Isso se une no desenvolvimento do militante, e isso historicamente sempre aconteceu. Cara, você abraça isso com a força de um dogma religioso. Porque eu não estou dizendo que os caras são religiosos, mas estou dizendo que isso se transforma num ponto central da sua personalidade e de quem você é, da sua vida. Imagina um cara que está militando há 20 anos num partido e alguém fala para ele que o partido é uma estrutura social e política falida. O cara, 20 anos ele jogou fora na vida dele. É muito difícil você lidar com isso. Então é um processo que para o militante também é muito complicado. Mas eu acho que precisa ser combatido, assim, porque é nefasto para a organização, de fato. Por isso, né? Porque, cara, não é por acaso que muitos militantes históricos viraram conservadores e reacionários. É porque o jeito de pensar, a estrutura social, a estrutura de pensamento do cara era aliada a um tipo de dogma, né? Porque é o quê? Você simplesmente não pode questionar que o partido é revolucionário em si, per si, porque ele é manutentor da consciência revolucionária, da ideologia puramente revolucionária. Porque questionar isso é questionar todo o partido, toda a estrutura organizada. Então, não tem como você questionar de dentro isso. Não faz sentido esse questionamento. Como não faz sentido esse questionamento, você tem a estrutura de pensamento formada quase como um pensamento religioso. Você segue todos os dogmas. Não faz sentido você questionar se Deus existe. Porque, do ponto de vista dos dogmas que você segue todos os dias, eles não fariam sentido se Deus não existisse. Então, a única explicação que por que você faz isso é que ele existe. Não é questionável. Né? Então, veja, é a mesma coisa da estrutura de pensamento reacionário depois. Não é questionável se o capitalismo é de tal forma. Está fundado em outra esfera. Você se decepciona lá, você é um comunista fervoroso porque acredita no partido, na revolução, a revolução não acontece, o partido
fica cada vez pior, um oportunismo político para todo lado, o cara se decepciona, vira um anticomunista fervoroso. Né? Porque a convicção não estava fundada numa clareza teórica sobre os fundamentos sociais. Então, eu sei que já entrei em outra coisa aqui, mas, enfim, eu acho que a questão do modelo do partido é isso, pode ser nefasto, inclusive, para os indivíduos que estão militando dentro de um partido desse tipo. Porque, e não só desse tipo, viu? Acho que tem partido trotskista aí que o fato de ter corrente, etc., não muda a fundação básica do argumento. Né? Tem vários partidos trotskistas, não todos também, que não conseguem rever as próprias tendências históricas dos partidos que se formulou. É aquilo, eu estou dentro do partido, eu não posso questionar o partido como uma forma histórica de organização. O partido se transforma num tabu. E isso vale para o movimento trotskista também, para o partido trotskista. Não é só partido centralista democrático, leninista, porque daqui a pouco os caras também vão me acusar como se eu fosse trotskista, né? Porque todo mundo que não é stalinista ou marxista-leninista agora na internet é trotskista. Acho bem impressionante. Não, amigo, eu, para escolher... eu não gosto muito de iconoclastia, então não escolho deuses para me apegar, não. O troço que pensou coisas importantes, é isso. Só. Mas, enfim, encerro falando isso. Acho que não, pelo menos a resposta para a pergunta, Marx não tem uma forma de organização unitária, também não é da cabeça dos indivíduos que sai uma forma de organização, é da prática social, de organização em luta e confronto contra o capital. É óbvio que a prática social tem que ser guiada conscientemente, sabendo quais determinações tem que fazer, que você tem que aliar política e economia, mas não existe uma forma pronta e específica que da cabeça a gente senta amanhã em 3, em 4, a Barra Vento senta amanhã e fala, porra, vamos fundar esse tipo de organização hoje. Não é assim, é na prática social de luta dos trabalhadores, né? O fundamento. Então, também responder isso, né? As pessoas acham que a forma de organização por que você não cria, então, a forma de organização se o partido leninista não dá certo? Tá bom. Se fosse assim, eu criava o comunismo na minha cabeça. Por que eu vou criar partido? Se eu posso criar a realidade a meu bel prazer, vou criar logo a realidade que já superou tudo. Para que partido? Mas, enfim, é um pouco isso. Marx não tinha, e o modelo ideal é o resultado do Lenin, num momento de desespero histórico, na verdade, em que ele queria assegurar a vitória da Revolução Alemã, mas isso se transformou na regra geral, e o partido acabou ganhando esse sentido hipostasiado completamente da história, como se ele não tivesse determinações objetivas, como se ele não fizesse parte da história e do desenvolvimento objetivo da luta de classe, como um tabu. Não se pode perguntar sobre se o partido faz sentido ou não. Você é revolucionário se você entrar nele. Se não, meus pesos. Você é, no máximo, um pretendente. Bom, acho que é isso. Chegamos ao final, então, da nossa conversa. A princípio, Frederico, a gente não teria mais nenhuma pergunta. Acho que em vários momentos, né, da entrevista você falou, porque acabei falando de tal outra coisa, mas como eu comentei anteriormente, eu acho que é mais do que bem-vindo. Acho que são não apenas complementações, mas dentro das perguntas, né, acaba abarcando outras questões que são muito interessantes, e tenho certeza que quem pôde acompanhar até aqui aprendeu muita coisa, enfim, não apenas com o que você tem a dizer, mas também pegando referências, né, e tudo mais, que a gente foi discutindo uma série de obras e autores, que eu acho que isso é muito, muito importante. Bom, acho que nesse momento final, então, eu e Marcos te agradecemos assim, imensamente por aceitar o convite, e em nome de toda a revista, agradecemos essa entrevista, que vai ficar aí para duas partes, né? A gente veio pensando em uma, agora já temos 2 novos vídeos aí para publicar. Agora, então, só passo a palavra para você, caso queira, assim, complementar alguma coisa, retomar alguma questão que tem vindo aí agora que faltou comentar. E se não tiver, para que você possa, se quiser também, né, evidentemente, comentar um pouco assim do que você vem publicando, se tiver não sei,
artigo, a gente sabe, tanto eu quanto o Marcos, né, a gente também tem essa questão de vida acadêmica, né, então, querendo ou não, a gente sabe que tem todas essas questões de artigo, capítulo de livro, etc. Então, se quiser comunicar alguma coisa, algum dos seus trabalhos, alguma coisa assim, alguma outra iniciativa também que não tem exatamente a ver com academia, né? Enfim, espaço final aqui é todo seu. Não, então, nossa, tô quase sem voz. Já começou da rouquidão. Não, eu agradeço o convite, primeiro de tudo, Rodrigo Marques. Vou dar um abraço pro Jacome aqui, que é parceiro de longa data aí. A gente se conhece faz muito tempo. Épocas de... A minha foi curta, a dele foi longa, de crise no PCB, até ele descobrir o santo caminho da salvação. Não, mas enfim, agradeço a toda a revista da Barra Vento. Fala para você que, assim, na verdade, quem tiver interesse em alguma indicação, alguma questão, não sei se tem como deixar. Qualquer coisa, eu deixo meu e-mail no link, para vocês colocarem no link dos vídeos, se a pessoa quiser entrar em contato para perguntar alguma coisa, ou pedir alguma referência sobre algum tema, alguma questão, me predisponho. Não sou igual o último convidado, né? Não tenho um canal no YouTube que se possa acessar para ver mais coisas do que eu penso, mas tem alguns textos publicados sim, mas acho que se a pessoa tiver interesse, eu acho mais fácil entrar em contato mesmo. Enfim, meus textos publicados são mais referentes ao estudo do Mesaros, alguma coisa sobre o Marx jovem, etc. Tem um livro publicado, quem tiver interesse, tá vendo na Amazon. O título é... Como que é o título, não? Lukács, a historicidade de Marx e Hegel, né? Meu estudo de mestrado, se alguém tiver interesse. Olha, tem um site também, se procurar Frederico Lambertucci WordPress, também está lá, viu? Para quem quiser gratuito. Que é caríssimo o livro, não indico que compre. Leiam grátis. Pega meu site, está lá em PDF. Tá com o negócio de página assim, do prelo, mas dá para ler. Não, também ia falar, quem tiver interesse em alguns livros muito interessantes sobre vários temas que eu falei aqui, vai de relação Estado-Capital no Mesaros até Amor em Tempos de Crise Estrutural, do Sérgio Lessa. Dá uma olhadinha no site do Coletivo Veredas, acho que eles estão vendendo. Tem vários livros muito interessantes a preço R$10, R$12, R$14. Então, acho que vale dar uma olhadinha no site do Coletivo Veredas, dar uma garimpada lá. Os livros são a preço de custo e tal, e agora está vendendo direto na loja, com cartão de crédito, se eu não estou enganado. Tá mais fácil comprar. Antigamente era chatinho, agora tá mais tranquilo. Quem quiser ver uma discussão sobre o Mesaros e os trotskistas, eu traduzi um livro revisei um livro traduzi parte do livro e revisei um livro junto com a Mariana Ercina, que é Mesaros e os Trotskistas, também está no Coletivo Veredas. Esse é bem interessante para você entender, é quase uma introdução ao pensamento do Mesaros, se alguém tiver interesse, é uma discussão dele, conferência, discussão entre ele e alguns marxistas trotskistas, eu acho que é um texto interessante, vale a pena. Também tá preço de custo lá, não lembro quanto que tá, mas não está muito caro. É um livro barato. E é muito interessante, assim. E vários livros no Coletivo Veredas são bem interessantes. Então, também divulgo, apesar de não fazer parte, mas é uma editora que, assim, vende a preço de custo, sabe? São só textos bons. O comitê editorial é formado pelo Sérgio Lessa, por mais gente. Então, fica a indicação. Sobre os outros textos, não tenho publicado nada de novo, porque é só tese. Depois que eu terminar a tese, também publico a tese.
Mas por enquanto, por hora é isso. É isso mesmo. Vou dar um abraço aí para a galera da Barra Vento que eu não conheço. Então, a galera que eu conheço, vocês não conheciam. Não conheciam antes mesmo, então abraço para vocês. E depois dessa catilinalha evangelizadora aí de 2h17, vamos dar boa noite, né? E descansar um pouco, tomar um banho, comer alguma coisa. A gente começou com boa tarde, né? Cara, Agora é o boa noite. agradeço os espectadores por essa verdadeira caminhada até a sinagoga do comunismo, né? Até a Santa Sé. Que por 4 horas tem que ter paciência. Muito obrigado. Então é isso, mais uma vez. Muito obrigado, Frederico. E, como ele acabou de dizer, obrigado a quem ficou até aqui. Então, se puderem, que possam compartilhar esse vídeo aí com conhecidos, que possam curtir também o vídeo. E mais uma vez a gente agradece a todo o apoio que tivemos, né? Logo no nosso primeiro vídeo, agradecemos a todo mundo que seguiu, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E uma proposta que ficou, né? Mas que ainda estamos devendo é a criação do canal no Spotify, que virá em breve. Então, agradecemos aos ouvintes e nos vemos numa próxima entrevista, que com certeza teremos. Abraço a todos e até a próxima. Foi.